Portanto, boa tarde, obrigado João por o convite. Pronto, como o João disse, vou falar aqui um bocadinho de um tema que está muito no início, que no fundo acaba por ser uma área de interesse que surgiu agora, há uns meses, e que vem numa sequência de um doutoramento e que agora procuro dar um corpo mais sólido numa investigação de pós-doutoramento que irei iniciar ou que estou num processo de iniciar. E, portanto, aqui, tal como aconteceu na apresentação anterior, não esperem de mim grandes resultados. Serão mais, se calhar, uma partilha de alguns temas ou de algumas preocupações que poderão ser úteis e que, acima de tudo, eu procurei fazer essa ponte, poderão ser úteis para olhar para estes territórios e perceber como é que podemos atuar nestes territórios. Neste sentido, e olhando um bocadinho para que território era este, numa primeira fase percebi-me que seria importante olhar um pouco para a sua estrutura e perceber que no fundo acabamos por estar esta realidade do Cassango, Alva, Massamá, acabamos por encontrar um território que se compõe muito pelo somatório de uma série de fragmentos ou de sistemas urbanos que umas vezes vão criando mais relações nos seus traçados, outras vezes existem mesmo elementos que constituem algumas barreiras, algumas feridas e que nem sempre promovem uma grande conectividade entre estes vários tecidos. Muitas vezes eles estão e aparecem-nos aqui, e esta fotografia, esta imagem, esta ortofoto exemplifica um pouco isso. Eles muitas vezes aparecem-nos justapostos, mas na realidade a relação, a continuidade que se estabelece entre eles em termos morfológicos e em termos espaciais é extremamente débil. E portanto nós conseguimos encontrar aqui realidades muito diferentes, nomeadamente esta imagem ilustra um pouco esta situação, que às vezes até poderemos ter aqui continuidades, não há propriamente uma barreira física que me impeça passar de um espaço para o outro, mas nós sentimos na organização do espaço público, ou na falta dela, que há aqui qualquer coisa, há aqui um indício que nos mostra uma relação tensa, difícil, que não se percebe muito bem como é que de repente existe aqui a colocação de um estacionamento que nos impede uma fluidez composta de outra maneira. E que lá está a questão da infraestrutura, como ela, se por um lado, nos permite, como já vimos hoje, estes movimentos pendulares, estas ligações a uma escala territorial muito maior, mas por outro lado, nem sempre na pequena escala ela contribui para resolver e para conectar diferentes partes do tecido. E depois outros territórios onde, no fundo, nós percebemos a existência ainda de espaços intersticiais, espaços que estão ainda um pouco residuais e que não foram urbanizados neste tempo mais longo. E neste sentido surgiu-me um pouco a ideia de perceber, bom, então como é que eu poderei atuar? Como é que eu poderei trabalhar nestes territórios? Qual será um tema, um tópico em que eu poderei ter algum cuidado naquilo que posso intervir e como é que poderei intervir neste espaço? E pareceu-me interessante lançar aqui a hipótese, e é uma hipótese, e curiosamente, ou não, vem muito no seguimento da apresentação que acabámos de assistir da Filipa e da Manuela, que foi precisamente trabalhar no in-between, portanto no espaço intermédio, e perceber o que é o in-between, ou o que é o espaço intermédio. Acaba por ser este momento de transição, este momento em que nos confronta com aquilo que é o passar, o circular na cidade, mas ao mesmo tempo parar, entrar, que nos fixa um sítio, que nos faz querer entrar num determinado edifício. E no fundo é procurar trabalhar neste momento de transição, de mediação entre aquilo que é uma componente pública da cidade e a componente privada da cidade. E porquê esta intenção, ou porquê lançar a hipótese de trabalhar no intermédio pode ser uma ação interessante para um território com estas características?
porque este momento de transição permite-nos, de alguma maneira, trabalhar com aquela membrana que nos separa estas duas entidades e, de alguma maneira, construir espaços que possam, em alguns momentos, dissipar esta ideia de barreira. E, ao mesmo tempo, com isto, podermos construirmos maior diversidade espacial e aumentarmos o número de valências que determinados espaços urbanos, em determinados locais, poderão ter. Neste sentido, surge aqui também a ideia de, ao trabalharmos o espaço intermédio, de alguma maneira criamos condições para criar espaços com um caráter mais híbrido. E nesse sentido, espaços que podem promover lugares, portanto, espaços que são habitados pelas pessoas, que têm uma maior diversidade de usos, que apresentam uma maior diversidade formal, que promovem diferentes espacialidades e, portanto, que enriquecem aquilo que é o espaço da cidade e, ao mesmo tempo, que redefinem para novas dimensões aquilo que é o nosso entendimento do espaço público, do espaço privado ou de um espaço coletivo. No fundo, trabalha esta transição entre uma situação e a outra. E, naturalmente, construir também lugares em que a própria ambiguidade da apropriação é relativamente elevada. Ora, esta situação, no fundo, procura chamar a atenção, e isto não é propriamente novo. Já na década de 60, o Aldo Van Dyck e Peter e Alison Smithson falavam nesta questão do in-between, e parece-me a mim que é importante recordar essa questão por um aspecto, porque é importante que se perceba que esta membrana, que este momento de passagem entre o público e o privado não deve constituir simplesmente uma superfície rígida e fechada e que separa duas componentes da cidade. Ela deve ser entendida, e eles já o faziam, e parece-me que é extremamente interessante essa leitura, já entendiam esta situação como um objeto tridimensional que no fundo tinha uma espessura e que umas vezes invadia a componente pública, era o privado que invadia a componente pública, mas também há situações do inverso, seriam apropriações de caráter público que invadem aquilo que aparentemente é um espaço privado. Ora, perante isto, achei que seria relevante aqui para a discussão apresentar alguns casos reais que no fundo já trabalham, se calhar de uma maneira informal, outras vezes de uma maneira pouco consciente desse propósito, mas o que é facto é que acabam por gerar situações destas, onde trabalham precisamente este dissipar, este diluir desta fronteira muito clara entre aquilo que é um espaço privado, construído e edificado, e aquilo que é um espaço público aberto a uma comunidade. E nós temos situações em diversos contextos culturais que vão desde espaços como os lobbies de centros comerciais, de grandes superfícies, de áreas de retail, de grandes equipamentos, que no fundo, como que estendem aquilo que são atividades que acontecem por norma no espaço público, estendem para o seu interior e criam condições para que haja esta maior dissipação deste limite. Ou situações um pouco, para nós ocidentais, se calhar um pouco inusitadas, como este já começa a ser um pouco famoso, o mercado em Bangkok, onde nós temos esta relação muito tensa entre aquilo que é um mercado a céu aberto e uma linha de comboio, que todos os dias tem comboios a passar a mais do que uma vez, e portanto onde rapidamente, quando o comboio chega, rapidamente se recolhe um conjunto de toldos e de tendas e se permite que o comboio passe. Assim que o comboio passa, volta-se a colocar toda uma infraestrutura e o mercado continua a desenrolar-se livremente. Ou, naturalmente, aquilo que também acontece em alguns espaços de mediação infraestrutural, onde muitas vezes esta noção de que estamos dentro ou estamos fora de um determinado equipamento é completamente eliminada. Portanto, nós não temos a noção, quando atravessamos esta grande carcaça da Estação do Oriente, nenhum de nós questiona se estamos dentro ou fora da Estação do Oriente, mas o que é facto é que, por um lado, poderemos considerar que estamos,
mas por outro lado também poderemos facilmente entender isto como uma extensão daquela pequena praça que se abre e que medeia aquilo que é depois o Parque das Nações e esta infraestrutura de mobilidade. Mas estas questões não existem na cidade apenas nestes grandes momentos ou nestas grandes infraestruturas. Elas também acontecem numa pequena escala. E, nesse aspecto, parece-me muito interessante chamar aqui à discussão um trabalho que um grupo de investigação da Universidade de Barcelona tem desenvolvido, se calhar na última década, que é o grupo de investigação Habitar, liderado pelo professor Xavier Montes, que tem trabalhado de uma forma interessante, tem questionado de uma forma interessante esta ideia do habitar, nas suas várias dimensões. E há uma dessas dimensões que é precisamente perceber este espaço, esta membrana de transição que uma rua pode ter e a capacidade que nós poderemos ter em aproveitar, e daí eu ter dito há pouco que é interessante a minha apresentação vir sequente da anterior, que é nós percebermos bem o potencial e a mais-valia que o piso térreo numa rua pode traduzir para aquilo que é a apropriação dessa rua e a vivência que essa rua pode ter e, consequentemente, aquilo que ela dá à cidade. Olhando para alguns casos com maior detalhe, eu trazia aqui à discussão um exemplo que é, pegando, sim senhora, nesta questão, então temos aqui um conjunto de elementos arteriais de grande calibre, que nós sabemos que muitas vezes estruturam estes territórios, e olhar para um exemplo destes e perceber como é que ele, efetivamente, aonde é que ele apresenta este potencial para se desenvolver intervenções urbanas, seja de maior escala ou de menor escala, mas intervenções que possam trabalhar com esta identidade do espaço intermédio, sempre na ótica de contribuir para uma qualificação deste território e dos próprios espaços e da apropriação que as pessoas fazem nele. E nesse sentido eu peguei neste caso, que não é em Sintra, mas que poderia perfeitamente ser, de um eixo de mobilidade muito importante aqui na área metropolitana de Lisboa, porque articula precisamente dois dos principais eixos que organizam aquilo que foi uma expansão da metrópole, que é o IC19 e a A5 para Cascais, e pela posição que tem, acabou por atrair uma grande concentração de um conjunto de usos comerciais e logísticos de grande escala e de grande importância para a metrópole. E hoje em dia, pelas suas características morfológicas, nós podemos claramente entender estes elementos como novas formalizações de ruas, que têm naturalmente características diferentes da rua tradicional, mas que partilham muito também daquilo que são as características de uma rua tradicional. E nesse sentido, olhando um bocadinho para uma amostra em particular, nós percebemos claramente que temos uma estrutura que se baseia naquilo que é um eixo infraestrutural de grande calibre, que se apresenta um perfil relativamente separado e isolado naquilo que é um contexto edificado ao seu redor. No entanto, esse contexto edificado suporta-se numa rede que está altamente dependente desse próprio eixo central e que, portanto, estes elementos não se conseguem desvincular uns dos outros, são sistemas complementares e que acabam por vincular, e daí eu construir esta metáfora de que poderemos estar presente um novo tipo de rua metropolitana. Contudo, existe este afastamento. Nós temos, de facto, o eixo, por onde circula a maior carga de fluxo viário, que não se importa muito com aquilo que está a acontecer num primeiro momento com este primeiro tecido edificado, tem uma relação mais territorial, mas temos um conjunto de frentes edificadas que se constrói, mesmo ao nível arquitetónico, numa grande dependência procurando construir um diálogo muito intenso com este eixo infraestrutural. E no espaço entre estas duas realidades existe uma área que nem sempre está devidamente aproveitada e devidamente trabalhada para que estes sistemas sejam mais integrados. Não significa isto que eu esteja a defender a transformação de uma autoestrada ou de uma via rápida numa avenida tradicional igual a uma avenida do início do século XX ou do final do século XIX. Não é isso, mas é importante perceber que há aqui um espaço entre a infraestrutura e
a frente edificada, que pode ser trabalhada e redesenhada de maneira a tornar estes sistemas mais integrados uns com os outros. E olhando um bocadinho não só para a questão da planta, para contextualizar isto um pouco em termos de imagem, se percebe que muitas vezes a área que nós estamos a falar são áreas que podem ser grandes e que são de facto momentos de oportunidade para intervir. E apresento aqui algumas imagens, poderiam ser outras, mas que mostram um bocadinho os diferentes níveis de apropriação e de ensaios de projetos que já têm sido feitos na última década. Uns deles mais formais, mais pensados, se calhar aquele mediaticamente mais conhecido é mesmo o Eyeline, que de alguma maneira, independentemente de ter sido ou não o primeiro, não interessa se foi o primeiro ou se foi o segundo, se calhar foi aquele que promoveu aqui uma maior discussão à volta deste tema, mas também é importante chamar a atenção que nem sempre o aproveitamento deste espaço intermédio se tem que fazer com uma intervenção formal, altamente desenhada, com um grande investimento público. Essas intervenções e essas apropriações podem e acontecem no dias de hoje de formas mais informais. Há é que criar condições para que isso possa acontecer, seja de uma forma mais permanente, como acontece em divertidíssimos contextos asiáticos, ou de formas mais pontuais. Estou-me a lembrar agora, por exemplo, do famoso Minhocão de São Paulo, em que há um dia pela semana em que fecha precisamente para ele próprio a infraestrutura se tornar um espaço público de lazer para a população. Outro caso que me pareceu interessante apresentar é um caso que conheço com algum detalhe, que é o caso de Tóquio, uma cidade que se estrutura numa rede extremamente extensa e densa de ferrovia em diferentes dimensões e que concretiza na estação um centro, e é através desta ideia de que a estação se torna um centro agregador e estruturador deste espaço que toda a metrópole se vai organizar. E a estação de comboios assume aqui um papel importante naquilo que é a própria construção de uma identidade de um lugar e, portanto, consoante o lugar, assim o próprio espírito que essa estação vai conseguir congregar e construir, e que constrói ambientes muito diversos e de dimensões e de escalas muito diversas. Escolhendo um caso em particular, que é o caso de Shinjuku, talvez uma das mais importantes estações nesta metrópole de Tóquio. Isto é um mapa tridimensional da estação, e que vocês olham para aqui, para esta imagem, e eu desafio alguém a tentar perceber exatamente como é que ela funciona e quantas linhas de comboio nós temos aqui, que passagens estão, em que cotas estão, que edifícios interliga, tudo isso. Mas se calhar, se eu colocar algumas cores neste desenho, isto começa a se tornar um bocadinho mais claro. E no fundo este desenho surge aqui porquê? Para mostrar que como a própria estação aqui é entendida como um interlocutor, como um mediador, ou seja, o edifício não é um edifício simples, é um edifício altamente complexo, formado por vários edifícios, por vários conjuntos construídos, mas que no fundo tem o mesmo espírito, que é interligar, mediar vários sistemas, vários espaços, várias áreas da cidade. E, portanto, aquilo que aparentemente poderia ser uma cidade extremamente cortada por um conjunto de linhas de infraestruturais, de ferrovia, que andam à superfície, que não andam enterradas e que poderiam ser instrumentos de corte na cidade, isso não acontece porque as estações, que acontecem em uma densidade relativamente elevada, são veículos de mediação, de ligação entre as várias partes da cidade e os vários sistemas. Olhando um bocadinho mais ao detalhe, portanto, este é um ensaio daquilo que será a estrutura urbana. Se nós adicionarmos aqui aquilo que é uma rede, por exemplo, só uma das várias redes que existem, mas só uma, que é a rede de passagens e de ligações subterrâneas, percebemos que ela praticamente duplica aquilo que é uma estrutura que existe à superfície e que me permite chegar e conectar um extenso número de edifícios. Portanto, eu consigo comunicar e aceder a vários edifícios em vários níveis e percorrendo diferentes relações e construindo com a própria cidade diferentes relações.
Outro exemplo que eu trago, agora já de menor escala, é um ensaio que precisamente esse grupo que eu referi há pouco de Barcelona procurou concretizar em termos teóricos, não em termos reais, que é, pegando numa rua em particular da Cidade Velha de Barcelona, perceber que essa rua apresentava um anormal número de pisos térreos que se encontravam devolutos, mas que tinham um potencial muito elevado para incorporar uma série de atividades que, no fundo, podíamos observar noutras partes e noutras ruas da cidade de Barcelona. E, de alguma maneira, procuraram ensaiar aquilo que poderia ser uma solução de requalificando esses pisos térreos, intervencionando nesses pisos térreos, no fundo, como eu dizia há pouco, diluindo aquilo que é a tal membrana, aquela tal superfície rígida que separa aquilo que é o espaço público de um espaço privado, poder construir momentos, oportunidades em que a apropriação tanto se pode estender para o interior do edificado, como pode invadir a rua e construir espaços de estar, de sociabilização entre as próprias pessoas. Ora, como é que isto tudo se traduz, e já para terminar, que já me estou a alongar um pouco mais do que eu queria, como é que isto tudo se pode concretizar ou se pode, de alguma maneira, adaptar a este contexto que temos estado a falar no dia de hoje, de Sintra e de um modo mais específico de Cacém e de Massamá e da Gualva. Ora, nós temos este espaço marcado pelo atravessamento desta linha de comboio, que, como já foi dito no dia de hoje, foi muito importante para a estruturação a uma escala mais alargada deste território, e até vemos que em operações urbanas mais recentes foi tido e foi construído espaços de lazer que procuram já construir pontes e eles próprios serem entendidos como elementos de ligação entre estes vários fragmentos, mas ainda assim verificamos que existe um conjunto de espaços que inicialmente até estavam presentes nos planos, mas que por determinadas circunstâncias, que não vale a pena detalhar, não foram concretizados, mas que o que é facto é que ainda hoje se concretizam como espaços que estão expectantes, que estão por tratar, por qualificar. Alguns deles foram intervencionados. Há até uma preocupação de uma certa qualificação daquilo que é o espaço público, das materialidades que foram introduzidas. No entanto, a relação que essa intervenção construiu com aquilo que é este elemento infraestrutural e a própria estação acaba por não existir. E, portanto, nós continuamos a ver aquilo que é a construção de um plano cego e, no fundo, aquilo que ainda pode vir a constituir como um espaço de oportunidade de intervenção para tornar, se calhar, este plano mais poroso, mais permeável e implantar, construir ocupações que poderão promover outra relação entre o espaço público, aberto, livre e aquilo que poderá ser o espaço construído da própria estação do Cacém. Outra situação, aqui já em Massamá, em que me chamou a atenção o facto de nós termos situações pré-existentes, e esta questão parecia-me importante realçar, que nem sempre estas intervenções têm que se concretizar com grandes investimentos ou com intervenção ou construção de nova edificação ou de novas infraestruturas. Eu penso que há capacidade e que estes sítios têm capacidade para, com intervenções estratégicas de requalificação, de repente transformarem-se e serem momentos de oportunidade para terem um impacto de maior escala. E nesse sentido, chamava a atenção de uma outra questão, por exemplo, situações de garagens, de boxes de estacionamento, que muitas vezes duplicam aquilo que até já são infraestruturas que podem existir no interior do edificado e que poderão ser entendidas como oportunidades para novos usos, que depois poderão construir diálogos com espaços públicos a construir, a concretizar, ou espaços de enquadramento mais paisagístico, e que, no fundo, sejam também momentos em que se pode introduzir mais usos, mais diversidade de usos, porque estas áreas não deixam de ter, em alguns momentos, uma carga demasiado monofuncional. Ou então situações como esta galeria
na Avenida 25 de Abril, onde nós percebemos, quando olhamos um bocadinho mais de perto, situações que há pouco foram faladas, em que nós temos uma galeria que até tem uma grande atividade, mas que de repente o espaço e a proporção que existe entre aquilo que é o espaço pedonal de circulação e aquilo que é o espaço destinado à circulação ou ao estacionamento do automóvel, há aqui uma descalibragem. E depois, quando olhamos para o conflito que existe entre aquilo que é a largura do passeio e o acesso a essa galeria, percebemos que as pessoas, se quiserem continuar a circular a este nível mais térreo, têm que literalmente andar na estrada, naquilo que é a via de circulação. Não podem continuar num passeio. Ora, de repente, se nós pensarmos em pequenos reperfilamentos, em pequenas operações de redimensionamento destes espaços, podemos não abdicar do estacionamento. Se calhar o estacionamento tem que ser reordenado, não pode ser em espinha, terá que ser em paralelo. A faixa de rodagem não tem que ter 3 metros, pode ter 2,5 metros. E de repente aquilo que era uma largura de 1 metro de um passeio pode duplicar. E com isto alguns destes conflitos podem ser eliminados e aquilo que é a relação e a dimensão daquilo que é um espaço pedonal de circulação a outra velocidade acaba por ter outras condições para se concretizar. Pronto, e no fundo eu não vou agora demorar muito mais tempo nestas conclusões. No fundo é chamar a atenção que a intervenção pode atuar no fundo na pequena escala, procurando perceber bem quais são as potencialidades que o sítio tem, entender a ideia do espaço intermédio como um veículo de mediação entre elementos ou sistemas urbanos, perceber aquilo que poderá ser o potencial dos espaços vazios e, ao mesmo tempo, aquilo que pode ser também a oportunidade da construção das passagens, de como é que passagens podem ajudar a interligar estes vários fragmentos e estas várias entidades e sistemas. Pronto, não termino aqui, que é para não continuar. Muito obrigado.